Boa tarde, senhores ministros. Declaro aberta esta sessão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A senhora secretária procederá à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Ordinária da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 22 de junho de 2021. Presidência do senhor ministro Gilmar Mendes. Presentes à sessão os senhores ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Nunes Marques. Subprocurador-Geral da República, Dr. Alcides Martins. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo impugnação, declaro a ata aprovada. Senhores ministros, chamo da minha relatoria o recurso ordinário em habeas corpus 177.243, recorrente Eduardo Brandão de Azeredo, recorrido Ministério Público do Estado de Minas Gerais e Ministério Público Federal. Neste caso, afirmou a suspeição ministra Carmen Lúcia. Presidente, Vossa Excelência, apenas afirmar que essa sessão tem não só uma A ministra Carmen Lúcia já havia afirmado a suspeição no recebimento da denúncia. Senhores ministros, faço o relatório e, em seguida, passo ao voto. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Eduardo Brandão de Azeredo em face de decisão da 5ª turma do STJ, que negou o provimento a agravo regimental em habeas corpus com a seguinte ementa: agravo regimental, habeas corpus, indeferimento liminar, impetração em substituição ao recurso cabível, utilização indevida do remédio constitucional, violação ao sistema recursal, incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a ação penal, réu condenado pela prática de peculato e lavagem de dinheiro, crime eleitoral, desclassificação, nova classificação jurídica dos fatos, necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, supressão de instância, coação ilegal inexistente, desprovimento do reclamo. E aí se desdobram em vários itens, dizendo que a questão da incompetência absoluta da Justiça Comum para julgar os delitos imputados ao recorrente não foi objeto de cognição pela Corte de Origem, que não conheceu dessa parte do mandamus originário, o que obsta ao exame da matéria diretamente por este STJ, sob pena de indevida supressão de instância, RHC 108.998, da relatoria do ministro Ribeiro Dantas. O recorrente afirma que foi denunciado e condenado porque teria praticado os delitos de peculato e lavagem de dinheiro em suposto esquema criminoso que financiou a sua campanha eleitoral. Sustenta que os fatos que lhe foram assestados atrairiam a competência absoluta da Justiça Eleitoral, pois casos verdadeiros se amudariam ao tipo do artigo 350 do Código Eleitoral, que incrimina o chamado Caixa 2 para financiamento de campanhas eleitorais. Argumenta que a eventual extinção da punibilidade do Caixa 2 eleitoral em decorrência da prescrição não afastaria a competência da Justiça Eleitoral para processar os fatos em tela, conforme decidido pelo Supremo no inquérito 4335. Requer o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, de modo a reformar a decisão da 5ª turma do STJ, seja para determinar que o mérito da impetração seja examinado por aquele sodalício, seja para que, desde logo, se avance ou avançar sobre o mérito e conceder a ordem pleiteada, fazendo cessar imediatamente a ilegalidade e sobejamento demonstrado ao longo da impetração. Em contrarrazões, o MPF pugna pelo não provimento do RHC, pois, não tendo sido analisada a matéria perante instância ordinária, inviabiliza-se o exame da questão diretamente pelo STJ e pelo Supremo, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, além de que implique em revolvimento aprofundado de matéria fática e probatória, sendo inviável sua análise na via do habeas corpus. Esse é o relatório. Senhores ministros, eu passo então ao voto. Segundo os termos relatados, a defesa sustenta que os fatos lhe foram imputados atrairiam a competência absoluta da Justiça Eleitoral, pois casos verdadeiros
se amoldariam ao tipo do artigo 350 do Código Eleitoral, que incrimina o chamado Caixa 2 para financiamento de campanhas eleitorais. Assim, argumenta que eventual extinção da punibilidade do Caixa 2 eleitoral, em decorrência da prescrição, não afastaria a competência da Justiça Eleitoral para processar os fatos em tela, conforme decidido pelo Supremo no inquérito 4435. As hipóteses de crimes conexos que envolvam a competência de distintos ramos do Poder Judiciário representam um desafio que toca à definição do juízo natural. Nesses casos, a tradição constitucional e a opção do legislador tem sido pela reunião dos feitos em um só juízo, evitando-se dessa forma soluções díspares sobre fatos semelhantes, evitando-se, portanto, as situações de discrepâncias. Nas hipóteses de crimes eleitorais conexos e crimes comuns, a opção do legislador constituinte e ordinário tem privilegiado o processamento dos feitos perante a justiça especializada. E aí eu cito, então, as normas das Constituições de 34, 46, 67 e 69. E digo o seguinte: a Constituição de 1988 não disciplinou a questão de forma taxativa, já que o artigo 121 remete à lei complementar às disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais. Não obstante, o artigo 109.4 da Constituição da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral, seguindo a linha de raciocínio das cartas anteriores. Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. A referida norma recepcionou as disposições do Código de Processo Eleitoral e Código Eleitoral, os quais são expressos em determinar a competência da Justiça Eleitoral nas hipóteses de crimes conexos, sendo importante destacar que essas opções legislativas infraconstitucionais encontram-se dentro da margem de liberdade ou discricionariedade atribuída pela Carta da República ao legislador. Código de Processo Penal, artigo 78. Na determinação da competência por conexão ou continência serão observadas as seguintes regras. 4. No concurso entre jurisdição comum e especial prevalecerá esta. Código Eleitoral, artigo 35. Compete aos juízes: 2. Processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nutti defende que, caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados pela Justiça Eleitoral, em Código de Processo Penal comentado. Também Aurílio Lopes Júnior reforça que, caso haja conexão entre crimes comuns e eleitorais, a Justiça Eleitoral prevalece sobre as demais, salvo a militar, que cinde, atraindo tudo para a Justiça Eleitoral. Isso está em direito processual penal. Importante destacar que esta segunda turma já proferiu inúmeros acordos nos quais prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial que deve ser praticada diante de casos de legítimas opções legislativas. De fato, esse entendimento foi firmado por ampla maioria de 4 votos contra 1 no julgamento ocorrido em 6 de 2 de 2018, quando a turma julgou o agravo regimental na PET, agravo regimental 6820, 6.820, cujo redator para o acordo foi o ministro Ricardo Lewandowski. Em seu voto, o ministro Ricardo Lewandowski assentou que, nos casos de doações eleitorais por meio de Caixa 2, ou seja, de fatos que constituem, em tese, o crime de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral, subsistiria a competência da Justiça Eleitoral com base no artigo 35.2 do Código Eleitoral, mesmo em face da existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum. Nesse mesmo precedente, o ministro Dias Toffoli, ao aderir à divergência, asseverou que o próprio Código de Processo Penal, ao tratar da determinação da competência por conexão, estabelece que no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta, destacando que a Justiça Eleitoral trata de matéria especializada em relação aos crimes de competência da Justiça Federal ou Estadual. Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, conforme se observa dos julgamentos da PET 5.700, relator ministro Celso de Mello, julgado em 22 de setembro de 2015,
e conflito de competência 7.033, relator ministro Sidney Sanches, julgado em 2/10/96. No julgamento da PET 5.700, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi, inclusive, requerida pela própria Procuradoria-Geral da República. Destaque-se que é uma ratio relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando-se eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no artigo 1º, 4º, princípio democrático, combinado com o artigo 14, soberania popular e sufrágio universal, com voto direto, secreto, com igual valor para todos, por exemplo. A jurisprudência do Supremo pacificou-se no sentido de admitir a prorrogação da competência da Justiça Eleitoral, tendo inclusive reafirmado esse entendimento no recente julgamento do agravo regimental, quarto, no inquérito 4435. Competência, Justiça Eleitoral, crimes conexos, compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, inteligência do artigo 109, inciso 4, e 121 da Constituição Federal, 35, inciso 2 do Código Eleitoral e 78, inciso 4 do Código de Processo Penal. Relator ministro Marco Aurélio. Também cito outros precedentes. Conflito de competência 7.033, ministro Sidney Sanches, RE 398.042, ministro Sepúlveda, pertence o inquérito 4435, agravo regimental, quarto, questão de ordem, ministro Marco Aurélio. É importante destacar que a jurisprudência do STJ segue o mesmo entendimento do Supremo em relação à questão discutida. Em inúmeros casos envolvendo doações eleitorais não declaradas e crimes conexos supostamente cometidos por governadores, inclusive relacionados com a Operação Lava Jato, aquela corte decidiu pela competência da Justiça Eleitoral. Tem-se, por exemplo, que os precedentes firmados no julgamento do agravo regimental, na ação penal 865, relator ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 7/11/2018, caso do ex-governador de Minas Gerais, embargos de declaração dos embargos de declaração no inquérito 1181, relator ministro Hugo Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/11/2018, caso de ex-governador do Paraná, no qual se decidiu expressamente pela ausência de competência da 13ª Vara Federal de Curitiba e remessa dos autos à Justiça Eleitoral. AP 894, relator ministro Luiz Felipe Salomão, caso de ex-governador de Santa Catarina. PET 6639, relatora ministra Nancy Andrighi, caso de ex-governador de São Paulo. Em diversos desses casos julgados pelo STJ, o próprio Ministério Público Federal requereu a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Portanto, as regras constitucionais e legais aplicáveis reconhecem a inequívoca competência da Justiça Eleitoral para o processamento de crimes eleitorais conexos a crimes comuns. Em outro julgado representativo do tema, esta segunda turma reconheceu penal, processual penal, agravo regimental, em reclamação, e no ponto dizia-se, no caso, vislumbra-se a violação à autoridade da decisão do Supremo, no inquérito 4435, quarto agravo regimental, tendo em vista a descrição na narrativa acusatória da prática de crimes eleitorais conexos a crimes comuns. Provimento do agravo regimental para determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Distrito Federal. Reclamação 36131, agravo regimental, relator ministro Edson Fachin, que foi designado redator para o acordo. Naquele caso, afirmou-se que as instâncias inferiores ignoraram seletivamente a decisão proferida por esta Corte, que assentou a competência da Justiça Eleitoral para processamento e apuração dos fatos em questão, bem como os relevantes indícios de falsidade ideológica eleitoral, artigo 350 do Código Eleitoral e demais infrações eleitorais. Conforme descrito pelo relator do STJ, o agravante foi condenado porque, de acordo com a denúncia, na condição de governador do Estado de Minas Gerais, por intermédio de sofisticado esquema de dilapidação do patrimônio público e contando com apoio e colaboração de diversos outros agentes políticos e da administração direta e indireta, bem assim de pessoas ligadas a agências de publicidade
e de Comunicação, desviou grande soma de recursos públicos para fomentar sua campanha de reeleição ao Executivo Estadual no ano de 98, em prejuízo da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, da Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig, e do Grupo Financeiro do extinto Banco do Estado de Minas Gerais, Benge, composto à época pelo Benge Administração Geral, Financeira Benge S.A., Benge Seguradora S.A., Benge Administradora de Cartões de Crédito Limitado e Benge Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Diante disso, a defesa aponta incompetência absoluta do juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte, prolator da sentença condenatória, e da 5ª Câmara Criminal do TJ de Minas Gerais, que confirmou a condenação no julgamento dos recursos de apelação, bem como dos posteriores embargos infringentes e declaratórios, tudo em razão da alegada competência da Justiça Eleitoral para apreciação e julgamento da matéria. Creio que, analisando o mérito da questão impugnada neste RHC, o ponto essencial diz respeito à competência da Justiça Eleitoral para fatos conexos a crime eleitoral, tendo em vista o arquivamento em relação ao crime eleitoral por sua prescrição. Neste caso concreto, em 2009, no inquérito 2280, quando do recebimento da denúncia por este tribunal, determinou-se o arquivamento em relação ao crime previsto pelo artigo 350 do Código Eleitoral, ao reconhecer-se a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Nos termos da jurisprudência do TSE, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. Acórdão de 29 de 10 de 2010, no HC 280-568, relator ministro Arnaldo Versiani. Acórdão de 30 de 10 de 2007, no HC 566, relator ministro Marcelo Ribeiro. HC 325, relator ministro Nilson Naves, de 21 de 5 de 98, e agravo regimental em recurso especial eleitoral 294357, da relatoria do ministro Fux. Trata-se de aplicação lógica do disposto no artigo 81 do Código de Processo Penal, o qual afirma: verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria, venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Diante do exposto, senhores ministros, eu estou dando provimento ao recurso em habeas corpus para declarar a incompetência da Justiça Comum Estadual e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral para as providências cabíveis. Esclareço que o juízo competente deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juízo incompetente nos termos do artigo 567 do Código de Processo Penal. É como voto. Chamo agora para o voto o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, ministro Ricardo Lewandowski, ministro Edson Fachin, subprocurador Dr. Luiz Augusto Santos Lima, senhora secretária, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, me abstenho da leitura do relatório, mas faço juntada do voto. Preliminarmente, observo que o acordo emanado do Superior Tribunal de Justiça, objeto do presente recurso ordinário, não apreciou no ponto em que o recorrente alega que os fatos impugnados ao agravante se adequariam ao tipo previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, essa pretensão formulada pela parte recorrente. É importante ressaltar que essa Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, HC 192077, ministra Carmen Lúcia, HC 157575, ministro Dias Toffoli, HC 164611, ministro Edson Fachin, HC 190.387, ministro Gilmar Mendes, HC 189.201, Santa Catarina, ministro Luiz Fux, HC 190.319, Ricardo Lewandowski, e HC 188.702, ministro Roberto Barroso. Todavia, mesmo quando inadmissível, o habeas corpus, esta excelsa Corte entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade. Ministro Ricardo Lewandowski, HC 118.560, São Paulo, e HC 165.776, São Paulo, relatoria da ministra Carmen Lúcia. Nesse sentido, entendo assistir razão ao recorrente,
no ponto em que alega conexão de suposto crime eleitoral por ele cometido com os crimes pelos quais foi denunciado. Assim, considero ser a Justiça Eleitoral e não a Justiça Estadual o juízo competente para processar e julgar a ação penal em questão. É que o exame dos presentes autos, notadamente do conteúdo da peça acusatória, dá conta de que os recursos ilícitos que supostamente teria recebido ora recorrente seriam destinados à sua campanha eleitoral. Tais fatos dão indícios de que teria ocorrido o cometimento pelo acusado, ora recorrente, do crime de falsidade ideológica eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral. Isso porque a própria denúncia descreve a sua suposta conduta criminosa que, no meu entendimento, poderia adequar-se ao disposto no artigo 350 do Código Eleitoral, valendo destacar os seguintes fragmentos da peça acusatória, volume 1, folhas 31 a 116. Abro aspas. Com o aprofundamento da investigação desenvolvida no âmbito do inquérito número 2245, percebeu-se que o modus operandi dos fatos criminosos ali apurados teve a origem no período da campanha para governador do estado de Minas Gerais no ano de 1998. Assim, tem início a parceria que resultaria, já em 1998, no desvio de pelo menos 3.500.000 dos cofres públicos do estado de Minas Gerais para a campanha de reeleição de Eduardo Azeredo. A presente denúncia, considerado o comprovado envolvimento de Eduardo Azeredo e Valfrido dos Mares Guia, cujas presenças no polo passivo justificam a competência dessa Suprema Corte, abarca as imputações de desvio de recursos públicos praticados em detrimento da campanha de saneamento de Minas Gerais, Copasa, da companhia, e da Companhia Mineradora de Minas Gerais, Comig, no montante de R$ 1.500.000 cada um, o desvio de R$ 500.000 do grupo financeiro do Banco do Estado de Minas Gerais, Benji, bem como as lavagens de ativos empreendidos em decorrência dos desvios citados. A partir da definição da chapa que concorreria ao cargo de governador do Estado de Minas Gerais, composta por Eduardo Azeredo, integrante do Partido da Social Democracia, PSDB, e de Clésio Andrade, filiado ao Partido da Frente Liberal, atual Democratas, teve início a operação para desviar recursos públicos da Copasa, da Comig e do Benji, em benefício pessoal dos postulantes aos cargos de governador e vice, respectivamente. Diante da demanda de recursos que a campanha eleitoral exigiria, Eduardo Azeredo, Valfrido dos Mares Guia, Cláudio Mourão e Clésio Andrade, tendo em vista a condição de integrante da cúpula do Estado de Minas Gerais e da organização da campanha eleitoral, delinearam um modo de atuação que seria empregado para viabilizar a retirada criminosa de recursos públicos da Copasa, Comig e Benji. Todos os denunciados tinham consciência de que a captação de recursos para a disputa eleitoral teria como formato o quadro criminoso acima. Ressalte que o esquema não teria sucesso sem a participação de integrantes da cúpula do Estado de Minas Gerais e da campanha de reeleição. Fecho aspas. Prossigo. Ademais, percebam, ilustres ministros, que o suposto crime eleitoral foi utilizado pelos órgãos judiciários, juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte e Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para fundamentar a condenação do ora recorrente. Por isso mesmo, vale destacar fragmentos da sentença condenatória e do acórdão do Tribunal Mineiro, que manteve a condenação do recorrente, respectivamente. Abro aspas. Diante de todas as provas acostadas e analisadas, não há outra conclusão que não seja a de que a autoria restou devidamente comprovada, sendo certo que o acusado, juntamente com seus pares, planejou e determinou a execução de toda a empreitada criminosa a fim de desviar dinheiro público das empresas estatais para alimentar a campanha eleitoral de 1998. Fecho aspas, volume 4, folha 174. Abro aspas. Concluindo, destaco que os crimes de peculato, desvio e de lavagem de dinheiro praticados pelo apelante Eduardo Brandão Azeredo são semelhantes aos praticados no caso denominado mensalão, apelação 470, considerado o embrião dos fatos ocorridos nos anos de 2003 e 2004 e que eclodiram em 2005, permitindo a instauração do presente processo. No presente caso, por sua vez, parcela considerável do caixa 2 da campanha se formou com recursos públicos de que o apelante detinha o controle. Somente a ocorrência de tratativas envolvendo o apelante e os diretores das estatais, escolhidos inclusive por ele, explica a liberação dos significativos incomuns recursos a título de patrocínio arquitetada de forma precária às vésperas dos eventos e sem observar as formalidades necessárias como estudo de viabilidade e o interesse público. Os crimes de peculato foram praticados com o fim de obter recursos extras
para as campanhas de reeleição de 1998, sendo utilizados com aparência lícita em razão dos mecanismos de lavagem de dinheiro utilizados pelo apelante e correios. Fecho aspas, volume 5, folhas 303 e 304. Assim, a competência para persecução criminal é, segundo penso, da Justiça Eleitoral, pois esse é o juízo competente para apreciação dos crimes comuns conexos ao crime eleitoral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. PET 6820, DF, redator para o acordo, ministro Ricardo Lewandowski, conflito de competência 1033 São Paulo, ministro Sidney Sanches, e recurso extraordinário 398.042 Bahia, ministro Sepúlveda pertence. Vale destacar que, em caso similar ao ora em análise, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou a remessa dos autos à Justiça Eleitoral, fazendo em acordo cuja ementa transcrevo abaixo. Conexos. Compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Inteligência do artigo 109, inciso 4 e 121 da Constituição Federal, 35, inciso 2 do Código Eleitoral e 78, inciso 4 do Código de Processo Penal. Inquérito 4435 DF, ministro Marco Aurélio. Esse mesmo entendimento tem sido observado pela doutrina especializada na matéria. Em razão da expressa ressalva constitucional, a que se respeitar a competência criminal da Justiça Eleitoral, ainda quando ela seja definida pela conexão. Caso contrário, à luz do ordenamento positivo, o princípio do juízo natural restaria desatendido. Destarte, se houver conexão entre crime federal e eleitoral, poderá haver unidade processual com a prorrogação da competência da Justiça Eleitoral. José Jairo Gomes, Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral, segunda edição, São Paulo, Atlas, 2016, página 325. Ademais, o recorrente trouxe aos autos petições números 68.887/2019 e 32.355/2021, fatos supervenientes a esta impetração que dão conta de decisões do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhecendo em favor de corréus do ora recorrente, constantes da mesma denúncia, absoluta incompetência da Justiça Comum para a instrução e julgamento dos fatos descritos na peça acusatória, com a consequente decretação de nulidade das decisões já proferidas. Vale destacar, por isso mesmo, fragmento do pleito defensivo formulado nestes autos, documento 27, folha 3. Abro aspas. Vale dizer, neste momento, todas as ações penais desmembradas da mesma denúncia decorrente do IPL 2280 STF resultaram na declaração de incompetência da Justiça Estadual de Minas Gerais, anulando-se os respectivos processos deduzidos contra os corréus e remetendo-se à Justiça Eleitoral, exatamente como se pleiteia no presente writ em relação ao paciente recorrente Eduardo de Brandão Azeredo, único entre todos os corréus relacionados na mesma denúncia a ser condenado e preso pela Justiça Estadual, várias vezes declarado incompetente nos feitos desmembrados. Fecho aspas. Tais fatos, segundo penso, corroboram o entendimento já afirmado por esta Suprema Corte na matéria, conforme já expus no meu voto, e, ante a presença de flagrante ilegalidade nos presentes autos, fica autorizada a concessão de habeas corpus em favor do recorrente. Finalmente, não se desconhece que o Ministério Público, em petição, que acompanhou a peça acusatória, também entendeu que os atos descritos na denúncia também poderiam configurar o cometimento de crime eleitoral pelo recorrente. Entretanto, dada a possibilidade de extinção da punibilidade pela prescrição, entendeu o que segue. Do que se refere às condutas das pessoas que possam ter recebido valores em 1988 e omitiram os recebimentos para a Justiça Federal, não há necessidade de aprofundamento da investigação, pois os fatos estão prescritos. A conduta enquadrar-se no artigo 350 da Lei 4.737 de 1965, cuja pena máxima, no caso de documento particular, é de 3 anos. À luz do artigo 109, inciso 4, a prescrição tem prazo de 8 anos nessa situação. Deste modo, os fatos prescreveram no ano de 2006. É certo também que o Supremo Tribunal Federal homologou o pedido de arquivamento do feito pleiteado pelo Ministério Público em julgamento de 4 de novembro de 2009, inquérito 2280 Minas Gerais, ministro Joaquim Barbosa. Ocorre que, como se vê, o entendimento firmado por esta Suprema Corte, no sentido de que compete à Justiça Eleitoral julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ocorreu apenas em 14 de março de 2019, com o julgamento plenário do inquérito 4435-DF, ministro Marco Aurélio. Ademais, pode-se dizer
que a eventual ocorrência da prescrição do crime eleitoral não afasta a competência absoluta da Justiça Eleitoral para processar e julgar os crimes comuns que com aquele forem conexos. Entendo ser essa uma decorrência interpretativa do próprio dispositivo legal previsto no artigo 81 do CPP. Verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo da sua competência própria venha o juiz ou tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Nesse mesmo sentido, é o entendimento da Justiça Eleitoral na matéria em exame. Agravo em recurso especial eleitoral 294.357, ministro Luiz Fux. Abro aspas, habeas corpus, trancamento de ação penal, apropriação indébita. 1. A jurisprudência deste tribunal é no sentido de que, mesmo operada a prescrição quanto ao crime eleitoral, subsiste a competência da Justiça Eleitoral. HC 280.568, ministro Arnaldo Versiani. Em face do exposto, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para determinar a remessa da ação penal ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Minas Gerais, que deverá se manifestar sobre a convalidação dos atos decisórios praticados pelo juiz incompetente, na forma do artigo 567 do CPP. É como voto, senhor presidente. Obrigado, ministro Cássio. Com o voto, ministro Fachin. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência na presidência e também na condição de relator desse recurso ordinário em habeas corpus por Vossa Excelência apregoado, de número 177243, cumprimento a eminente ministra Carmen Lúcia, os eminentes pares, ministro Carlos Lewandowski, ministro Nunes Marques, que vem de proferir voto acompanhando na conclusão Sua Excelência o relator, cumprimento o senhor subprocurador-geral da República, saúdo a todos. Pela aferição que fiz dos autos, senhor presidente e senhores ministros, em breve síntese, trata-se de recurso interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e que aqui já foi minudentemente exposto no relatório e voto do eminente ministro Gilmar Mendes. Os impetrantes, em suma, buscam o reconhecimento da nulidade da sentença, já confirmada a sentença em segundo grau, que condenou hora recorrente a mais de 20 anos de reclusão pela prática em concurso material e em continuidade delitiva dos crimes de peculato e de lavagem de ativos. Aduz-se na impetração que os delitos tinham conexão, ao menos em tese, com o crime previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, sendo, por isso, competente a Justiça Especializada, isto é, a Justiça Eleitoral, para o julgamento do caso, nos termos do que decidido por esta Suprema Corte no inquérito 4435. Em sendo esse o quadro, rogando vênias aos que já entendem e assim se pronunciarem os que entenderão nesta direção de dar provimento ao recurso e acolher a impetração, compreendo ser o caso de negar provimento a esse recurso ordinário em habeas corpus. Isto porque, tal qual consignado no acórdão recorrido, entendo ser inviável o debate sobre essa quaestio iuris suscitada pela via do habeas corpus, que, como sabemos, não se presta ao revolvimento de fatos e provas. É um remédio de magnitude constitucional, o habeas corpus, nada obstante, patente a inadequação para a pretensão defensiva, segundo decorre da própria natureza do writ, deste habeas corpus, desta impetração, que demonstra a flagrante situação de teratologia ou ilegalidade para abrirem-se as portas da impetração dessa natureza, o que não me parece
ocorrer na espécie. A matéria que é trazida pela impetração nem mesmo foi invocada perante as instâncias ordinárias. Nada obstante, como se extrai da própria petição do recurso ordinário, deste recurso ordinário em habeas corpus, haver sido julgado pelo Tribunal de Justiça apelação, embargos declaratórios e embargos infringentes. Compreendo incabível o exame da matéria diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de se incorrer em flagrante supressão de instâncias. Observo que, ainda que assim não fosse, ou seja, ainda que transponível esse obstáculo, consta do pronunciamento do Ministério Público Federal que as supostas condutas de omissão de recebimentos à Justiça Eleitoral não foram objeto de aprofundamento das investigações ou mesmo não foram objeto de denúncia, porquanto prescritos. Veja-se o que está assentado no EDOC 1, da página 25, nos autos. Cito entre aspas. No que se refere às condutas das pessoas que possam ter recebido valores em 1998 e omitiram recebimentos para a Justiça Eleitoral, não há necessidade de aprofundamento da investigação, pois os fatos estão prescritos. A conduta enquadrar-se-ia no artigo 350 da Lei 4.737, cuja pena máxima, no caso do documento particular, é de 3 anos. À luz do artigo 109, inciso 4º, a prescrição tem prazo de 8 anos nessa situação. Deste modo, os fatos prescreveram no ano de 2006, fecho aspas da citação. Nada obstante os impetrantes hajam colacionado aos presentes autos cópia de habeas corpus concedida em favor de corréu pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, creio que a impetração olvidou-se de mencionar essa particularidade ou peculiaridade do caso, bem como que a referida manifestação ministerial foi acolhida pelo eminente ministro Joaquim Barbosa, como se lê das páginas 125 e 131 do mesmo EDOC 1. E ali se assentou, cito entre aspas, abrindo-as, o Procurador-Geral da República solicitou que fosse decretada a extinção da punibilidade. Requereu igualmente o arquivamento das investigações em relação ao crime eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, tendo em vista a prescrição. Homologo, foi a decisão do ministro Joaquim Barbosa, homologo o arquivamento das investigações em relação ao crime eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, tendo em vista que a pena máxima combinada ao delito em questão é de 3 anos, tendo prescrito em 2006. Portanto, por força da decisão em que determinei o desmembramento do inquérito, transitada em julgado, o presente julgamento está circunscrito às imputações dirigidas contra o acusado Eduardo Azeredo, o único dos investigados que possui prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal, e fecho as aspas. Prossigo dizendo que subsistente foi o processamento da persecução penal pela prática, primeiro, de desvio de recursos públicos do Estado de Minas Gerais, diretamente tendo como fonte empresas estatais. Segundo, repasse de verbas de empresas privadas com interesses econômicos perante o Estado de Minas Gerais, notadamente empreiteiras e bancos. E terceiro, utilização dos serviços profissionais e remunerados de lavagem de dinheiro para garantir a identificação da origem e natureza desses recursos.
enquadráveis nos crimes de peculato e lavagem de ativos repetidas vezes e em concurso material. E o caso, assim circunscrito, seguiu seu curso perante a Justiça Estadual após o recebimento da denúncia, por maioria, e pelo plenário deste Supremo Tribunal Federal em 3 de dezembro de 2009, culminando na ação penal 536. Esse Supremo Tribunal Federal, no entanto, em 23 de março de 2014, declinou a competência para a Justiça Estadual, que aos 16 dias do mês de dezembro de 2015, proferiu sentença condenatória. Os apelos da acusação e da defesa foram julgados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 2017. Por isso, rogando toda a vênia a compreensão diversa, a Sua Excelência, o eminente ministro relator e o eminente ministro Nunes Marques, que o acompanha, compreendo ser incabível o acolhimento do pleito dos impetrantes, sobretudo se, em primeiro lugar, calcado em paradigma proferido por esta Suprema Corte tão somente em 2019, 14 de março de 2019, no inquérito 4435, quando há muito proferida a sentença condenatória referente aos crimes comuns e pendente julgamento de recurso especial. Em segundo lugar, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal em seu parecer, e são as palavras do pronunciamento da Procuradoria da República, a eventual conduta de utilizar valores decorrentes da prática criminosa em campanha política não está prevista na legislação eleitoral como infração penal específica. A utilização de dinheiro oriundo de corrupção em atividades político-partidárias não é suficiente para caracterizar a prática de crime eleitoral típico e, consequentemente, para caracterizar a competência da Justiça Especializada. E assim faço a citação e a concluo nesse segundo ponto. E, em terceiro lugar, o que me parece de uma evidência insofismável, há muito reconhecida a prescrição da pretensão punitiva em relação a eventual crime eleitoral que pudesse estar conexo aos crimes comuns sobejantes. E quanto a esse último ponto, de relevo, entendo que seja anotado que esse específico decisão não foi impugnado pela parte cuja conformação tácita, e é o que se deu, com a compreensão judicial exarada, implicou, portanto, a preclusão do julgado. Consequentemente, em meu modo de ver, entendo não assistir razão à tese defensiva, no ponto em que pretende fazer-se não observar a ocorrência de preclusão ou de trânsito em julgado, e isto tendo em vista a natureza ostentada pelo ato questionado ou contestado, uma vez fora de dúvida a conformação da defesa com o pronunciamento judicial, inclusive com o pronunciamento proferido por essa Suprema Corte. Assim, e nessa óptica, houvesse recurso próprio a tempo e modo, caberia aí sim exame para a reforma ou não da decisão. A avaliação, em verdade, cinge-se a proclamar que, na tentativa de reavivar tema há muito acobertado pela preclusão máxima, a seleção da via do habeas corpus e agora do recurso ordinário em habeas corpus esbarra nas hipóteses de cognoscibilidade da ação constitucional. Por essas razões, senhor presidente e senhores ministros,
voto no sentido de negar provimento ao recurso. É como voto. Obrigado, ministro Fachin. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Boa tarde, senhor presidente. Mais uma vez, reitero os cumprimentos que já fiz a todos os presentes. Senhor presidente, eu farei uma brevíssima síntese de meu voto e começo rememorando que o habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, presta-se a sanar vícios processuais que coloquem em risco a liberdade das pessoas, mesmo que estes não tenham sido reconhecidos nas instâncias ordinárias ou até mesmo extraordinárias, porque as nulidades processuais, salvo as relativas, por constituírem matéria de ordem pública, não precluem e sendo, portanto, cognoscíveis a qualquer tempo. Eu faço uma resenha das condenações do agravante e digo o seguinte, que há nos autos elementos informativos que revelam, quando menos, a prática de fatos típicos conexos que atraem a competência absoluta da Justiça Eleitoral para apreciação e julgamento da matéria. E digo que o juiz de origem, ao descrever os fatos contidos na denúncia oferecida contra o recorrente e os demais réus, assentou e concluiu na sua sentença o seguinte: cito apenas um trecho pequeno. Fulano, Beltrano, Cicrano, etc., dentre eles o ora agravante, foi acusado de, usando das respectivas atribuições, mormente a decisão de implementar o esquema reputado criminoso de desvio de recursos públicos do Estado de Minas Gerais, diretamente ou por meio de empresas estatais e de captação de recursos de empresas privadas, com interesses econômicos do Estado, visando ao repasse clandestino de valores para a campanha eleitoral por meio de acertos financeiros. Tanto consta da sentença que resumiu a denúncia que os recursos desviados foram destinados à campanha eleitoral. Por isso que, a meu ver, é clara, segundo a legislação e agora a jurisprudência da Corte consolidada, é clara a competência da Justiça Eleitoral. Senhor presidente, eu assinalo também que, de fato, houve aqui a homologação da prescrição do crime eleitoral previsto no artigo 350 do Código Eleitoral, como já foi aventado por vários colegas nesta assentada. Mas aí eu digo o seguinte, eu entendo que a extinção da punibilidade do delito, caixa 2 eleitoral, em virtude da prescrição, não afasta, em nenhuma hipótese, a competência absoluta, digo, da Justiça Eleitoral. Isso porque, de acordo com o já citado artigo 35.2 do Código Eleitoral, incumbe a esta, entre aspas, processar e julgar os crimes eleitorais e comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. No mesmo sentido, entendo perfeitamente aplicável a regra prevista no artigo 81 do CPP, do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: verificada a reunião dos processos por conexão ou continência, ainda que no processo de sua competência própria venha o juiz ou o tribunal a proferir sentença absolutória ou que desclassifique a infração para outra que não se inclua na sua competência, continuará competente em relação aos demais processos. Então, eu entendo que me parece induvidosa a competência da Justiça Eleitoral. Entendo que, e como nós temos assentado, que caberá ao juiz eleitoral competente apreciar verticalmente a validade das decisões proferidas pelo juiz incompetente, à luz do disposto no artigo 567 do CPP, sem prejuízo de nova análise por esta Corte após o esgotamento das instâncias recursais ordinárias. Então, concluindo, senhor presidente, num resumo realmente bastante sintético,
eu dou provimento parcial ao presente recurso a fim de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual Comum e determinar a remessa dos autos à Justiça Eleitoral. Portanto, acompanhando Vossa Excelência, eminente ministro Gilmar, na qualidade de relator, também o ministro Nunes Marques, pedindo vênia ao ministro Edson Fachin, que tem uma compreensão contrária do que se contém nos autos. É como voto, senhor presidente. Portanto, a turma, por maioria, ministro Nunes Marques não conhece do recurso, mas concede a ordem de ofício. Então, a turma, por maioria, concedeu a ordem. Nos termos do voto do relator, fica vencido o ministro Fachin, que não negava provimento ao recurso. Chamo agora, senhores ministros, o segundo agravo regimental no recurso ordinário 175.310, Amapá. Relator ministro Ricardo Lewandowski. Aqui nós temos a seguinte situação. Agravante Ministério Público Federal, agravado Marília Brito Xavier Góes. Esse processo estava em lista 214 de 2021, e houve destaque o pedido de destaque do ministro Nunes Marques no julgamento virtual. Com a palavra o eminente relator, ministro Ricardo Lewandowski. Obrigado, senhor presidente. Eu farei um resumo também do voto que assentei no plenário virtual e digo o seguinte: na decisão agora atacada, entendi que era o caso de reconsiderar a decisão então agravada para, desde logo, dar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus a fim de determinar o trancamento da ação penal número X. Salientei de início que o trancamento da ação penal em habeas corpus constitui medida excepcional que só deve ser aplicada naqueles casos que nós já conhecemos, e peço vênia para não repetir aquilo que a Corte conhece muito bem, são as hipóteses de trancamento da ação penal mediante habeas corpus. Trago jurisprudência nesse sentido e digo o seguinte, já entrando mais no mérito da questão. Eu anotei que esta Suprema Corte já definiu, entre aspas, que a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor de prerrogativa de foro por violação do princípio do juiz natural. Então, cito aqui jurisprudência neste sentido, e nós conhecemos bem essa jurisprudência, que é reiterada. Trago aqui a colação uma ementa neste sentido, de uma ação penal 933, questão de ordem da Paraíba, relatada pelo ministro Dias Toffoli. Ou seja, alguém que é investigado pela polícia, que tem foro especial por prerrogativa de função, e esta investigação se dá sem autorização do tribunal competente, nós temos entendido que esta investigação é nula de pleno direito. Ressaltei ainda, enfim, que esse é o entendimento historicamente adotado pelo TSE, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Ao analisar o presente caso, o ministro Luiz Fux deferiu pedido liminar em habeas corpus impetrado na Corte Eleitoral para suspender o trâmite da ação penal. Aí cito aqui os julgamentos do ministro Fux. Na espécie, observei que, mesmo instaurado em setembro de 2008 e tendo como investigado uma secretária de Estado, cargo notadamente detentor de foro por prerrogativa de função, o procedimento investigatório instaurado de forma ilícita só foi encaminhado ao órgão competente, ou seja, ao TRE do Amapá, em março de 2010, 1 ano e 6 meses após o seu início. Com efeito, ao longo das eleições de 2008, 2010 e 2012, o Tribunal Superior Eleitoral manteve esse entendimento de que a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime eleitoral deveria ser autorizada pelo órgão competente da Justiça Eleitoral,
observada ainda a eventual prerrogativa de foro do investigado. Houve, é verdade, aqui, digo eu, uma mudança de jurisprudência na Corte Eleitoral, e digo aqui o seguinte, é um voto, senhor presidente, sob nova relatoria, que passou para o ministro Roberto Barroso. Este feito foi submetido ao exame de mérito pelo plenário do TSE, na sessão de 13/6/2019. Nessa oportunidade em que foi examinada a questão pelo TSE, houve uma notável mudança de jurisprudência, no sentido de que, entre aspas, a instauração e a tramitação de inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional Eleitoral não acatam por si só nulidade por violação à prerrogativa de foro. O HC 60008739 do Amapá, sendo relator o ministro Barroso. E culminou, então, com a denegação do RIT e, por consequência, a denegação da liminar anteriormente outorgada pelo ministro Luiz Fux. Mas eu, então, salientei que esta Suprema Corte já fixou tese em tema de repercussão geral, no sentido, entre aspas, que as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, que no curso do pleito eleitoral ou logo depois, após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e serão somente terão eficácia sobre outros casos do pleito anterior. E o ministro Júnior. Então, digo, esse TSE, aqui em eleição de 2008, formatizado pela resolução 23/2015, a fundamentar a instalação de policiais para cuidar da eleitoral na eleição de. Declaro reaberta esta sessão, senhores ministros, e retorno a palavra ao ministro Ricardo Lewandowski, que teve essa interrupção técnica. Pois não. Presidente, eu vou resumir. Eu peço até escusas por ter lido um pouco rapidamente o meu voto, porque ele já estava disponibilizado no virtual e eu quis ganhar um pouco de tempo. Mas aqui é o seguinte: a agravante era secretária de Mobilização Social do Estado do Amapá. Pois bem, nas eleições de 2008, ela, então, foi acusada de ter praticado um ilícito eleitoral, qual seja o ilícito do artigo 299, dar, oferecer, promover, solicitar ou receber para si ou para outrem vantagem, dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto ou para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Então, ela, na qualidade de secretária do Amapá, ela ocupava a secretaria, vou lhes dar o nome já. Ela era secretária de Mobilização Social do Estado do Amapá. E, como disse, o período do suposto ilícito teria ocorrido nas eleições de 2008. E ela, então, administrava o programa Renda para Viver Melhor. E ela, supostamente, teria pedido voto em favor do candidato a prefeito Roberto Góes, em troca da manutenção e ampliação dos cadastros de benefício, e teria supostamente também ameaçado a interrupção do programa
caso o dito candidato não ganhasse as eleições. Isso está tudo documentado nos autos. Então, ela foi investigada pela Polícia Federal sem autorização do Tribunal Regional Eleitoral local. E nós temos uma jurisprudência pacífica, assim como tinha até então o TSE, uma jurisprudência pacífica, no sentido de que as investigações da polícia eram nulas ou seriam nulas se não fossem placitadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, no caso das pessoas que tivessem foro especial por prerrogativa de função. Este é o caso, senhor presidente. A minha conclusão aqui, eu estou negando o provimento ao segundo agravo regimental para manter a minha decisão de considerar nula ação penal contra ela movida, porquanto foi movida sem autorização do Tribunal Regional do Amapá, porquanto ela detinha foro por prerrogativa de função, por ser secretária estadual e por ter praticado ato ilícito, supostamente ilícito, no exercício do mandato. Houve uma alteração superveniente do entendimento do TSE, mas nós temos também, em repercussão geral, uma tese, aliás, a partir de um RE do qual Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, foi relator, de que a jurisprudência do TSE não pode ser aplicada retroativamente, quando ela é alterada de inopino ou bruscamente. Então, o meu voto, em resumo, é esse. Trata de saber se a investigação promovida contra esta ex-secretária do Amapá é ou não nula, conforme eu decidi, ou então, enfim, se outra é a solução que essa Egrégia Segunda Turma pretende dar ao caso. É como voto, senhor presidente, e me excuso por ter me alongado um pouco antes na leitura do meu voto, que já era conhecido. Obrigado, ministro Lewandowski. Como vota o ministro Nunes Marques, que havia pedido destaque no julgamento no plenário virtual. Renovo os cumprimentos a todos. Meu cumprimento especial à ministra Carmen Lúcia, que não participou do julgamento do processo anterior. Destaco duas questões do voto do ministro Ricardo Lewandowski, que me chamaram a atenção enquanto no plenário virtual. A primeira, quanto à alegada nulidade da ação penal em virtude da ausência de autorização do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá para a instauração das investigações em desfavor da hora gravada, que possuía prerrogativa de foro em razão do cargo que ocupava à época, secretária de Estado. Reputo assistir razão à defesa nos termos do voto do relator. É certo que o plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da DI 5104, DF, ministro Roberto Barroso, em que se discutia a instituição de controle jurisdicional genérico e prévio à instauração de inquéritos policiais, firmou entendimento no sentido de que o artigo 8º da Resolução 23.396 de 2013, que diz: ao condicionar a instauração de inquérito policial eleitoral a uma autorização do Poder Judiciário, a resolução questionada institui modalidade de controle judicial prévio sobre a condução das investigações, em aparente violação ao núcleo essencial do princípio acusatório. Nesse sentido, esta Suprema Corte deferiu parcialmente a medida liminar requerida nos autos da ADI 5104, para determinar suspensão da eficácia do referido artigo 8º, até o julgamento definitivo da ação direta de inconstitucionalidade. Entretanto, como bem explicitado no voto do ministro relator, o inquérito policial em desfavor da hora gravada foi instaurado em setembro de 2008, em data bem anterior ao deferimento da medida cautelar na ADI 5104, DF, que a partir de 6 de junho de 2014, considerado o efeito ex nunc das medidas cautelares deferidas em ações direta de inconstitucionalidade, artigo 11, parágrafo 1º da Lei 9.668 de 99, suspendeu a eficácia do artigo 8º da Resolução 23.396 de 2013, acima mencionada. Como acentuado pelo eminente relator, embora de conhecimento da prerrogativa de foro, a investigação só foi enviada para o Juízo Natural, TRE do Amapá, em março de 2010, ou seja, as investigações ocorreram sob supervisão do juízo incompetente por 1 ano e 6 meses. Tal fato, segundo penso,
afasta a aplicação do novo entendimento firmado por esta Suprema Corte na matéria, não só por seu efeito ex nunc, como também por ser mais desfavorável à acusada, ora gravada. Ademais, em caso semelhante aos destes autos, esta Suprema Corte já definiu que a usurpação da competência do Tribunal Regional Eleitoral para supervisionar as investigações constitui vício que contamina de nulidade a investigação realizada em relação ao detentor da prerrogativa de foro por violação do princípio do juiz natural, artigo 5º, inciso 53 da Constituição, nos termos da Ação Penal 933 Paraíba, ministro Dias Toffoli. O segundo ponto que merece destaque no voto do relator é o fato da mudança jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral, que na matéria em questão vale destacar o seguinte fragmento do voto do ministro Ricardo Lewandowski, abro aspas. Após o ministro Luiz Fux conceder medida liminar para suspender o trâmite da ação penal, este foi substituído na Corte Eleitoral pelo ministro Roberto Barroso, que passou a relatar o pedido de habeas corpus, objeto deste recurso ordinário. Sob a nova relatoria, o feito foi submetido ao exame do mérito pelo plenário do TSE em sessão de 13 de junho de 2019, oportunidade na qual foi operada notável mudança jurisprudencial, no sentido de que a instauração e a tramitação de inquérito policial, sem a supervisão do Tribunal Regional, não acarretam, por si só, nulidade por violação à prerrogativa de foro. HC 600087, dígito 39, Amapá, relator ministro Roberto Barroso, culminando na denegação do writ e, em consequência, na revogação da liminar anteriormente deferida. Vê-se, portanto, que o entendimento anterior do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que a instauração de inquérito policial para apurar a prática de crime eleitoral deveria ser autorizada pelo órgão competente da Justiça Eleitoral, com a fiel observância da prerrogativa de foro, era observada até então, notadamente para as eleições de 2008, 2010 e 2012, tanto que houve a regulamentação da matéria através do já mencionado artigo 8º da Resolução número 23.396 de 2013. Tal entendimento sofreu inesperada reviravolta no acórdão do Tribunal Superior Eleitoral nos autos do HC 600087, já em 2019. Entretanto, a despeito dessa nova orientação, percebo que nem na resolução, nem no julgado paradigma, ADI 5107, isso é de medida cautelar, foi afastado o respeito, no caso de definição do juízo natural para supervisionar as investigações criminais eleitorais, da prerrogativa de foro que a ora agravada faz jus. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que, no curso do pleito eleitoral ou logo após o seu encerramento, impliquem mudança de jurisprudência, não têm aplicabilidade imediata ao caso concreto e somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral posterior. Recurso extraordinário 637.485, Rio de Janeiro, relator ministro Gilmar Mendes. Não se desconhece que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. HC 186.154, São Paulo, ministro Gilmar Mendes. HC 187.227, Tocantins, ministro Ricardo Lewandowski. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus só é possível quando estiverem comprovadas de plano a tipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidência de justa causa. Precedentes, HC 191.216, São Paulo, ministro Roberto Barroso. Assim, no que toca à alegada nulidade da ação penal que tramita na Justiça Eleitoral do Amapá em razão de ter sido instaurada perante autoridade incompetente, sem observância da prerrogativa de foro da hora agravada, vislumbra a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do consagrado entendimento jurisprudencial acima exposto. Finalmente, também entendo que se encontra preenchido, no presente caso, os requisitos para aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, nos termos da tese fixada no julgamento da AP 937, Rio de Janeiro, ministro Roberto Barroso. Ante o exposto,
Senhor presidente, acompanho o eminente relator. É como voto. Obrigado, ministro Cássio, que acompanha o voto do eminente relator, negando o provimento ao agravo. Como voto, ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminentes ministros, eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, a matéria que está posta para exame e desate recebeu referência, tanto no voto de Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, como agora também no voto do eminente ministro Nunes Marques, que o acompanhou ao julgamento havido no Tribunal Superior Eleitoral no âmbito do habeas corpus 0600-087-39, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, onde se assentou, entre outros aspectos, que a instauração e tramitação de inquérito policial sem a supervisão do Tribunal Regional não acarretam por si só nulidade por violação à prerrogativa de foro. Na hipótese, não foram realizados atos vinculados à reserva de jurisdição. Eventuais vícios do procedimento investigatório não infirmam o subsequente processo criminal no qual se desenvolve a atividade instrutória própria. Tendo em vista que aqui se suscita uma viragem jurisprudencial, senhor presidente, eu vou pedir licença aos eminentes pares para examinar melhor a matéria e peço vista, senhor presidente. Portanto, após o voto do ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, que negava provimento ao agravo regimental, no que foi acompanhado pelo ministro Nunes Marques, pediu vista o ministro Edson Fachin, aguardam os demais. Ministro Nunes Marques, agora da relatoria de Vossa Excelência, eu chamo os embargos de declaração, nos embargos de declaração na extradição 1599. Embargante Nicola Azizi, embargado governo da Itália. Está presente a sessão, acompanhando o doutor Álvaro Guilherme de Oliveira Chaves. Vossa Excelência tem a palavra. Só um minutinho, senhor presidente. Renovo os cumprimentos a todos. Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por Nicola Azizi contra acórdão proferido pelo eminente ministro Celso de Mello, assim emendado. Embargos de declaração em ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, pretendido reexame da causa, caráter infringente, inadmissibilidade no caso, embargos de declaração rejeitados. Os embargos de declaração não se revestem ordinariamente de caráter infringente. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Código de Processo Penal, artigo 619, vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acordo embargado, quanto à tese defensiva sobre o agravamento da pandemia
do Covid-19 e o grave quadro de saúde do embargante. E 2, omissão sobre o período de privação sofrido na Itália e não mencionado no pedido de extradição. Diante disso, requer sejam os embargos conhecidos e providos com a concessão de efeitos infringentes para sanar as omissões existentes, determinando-se o adiamento da efetivação da medida extradicional também até a superação do estado de emergência sanitária nos termos do artigo 95, parágrafo 1º da Lei de Imigração. É o relatório. E o voto de Vossa Excelência? Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão de embargos de declaração rejeitados de acórdão de extradição deferida. É disso que os embargos de declaração visam sanar a omissão, obscuridade ou contradição da decisão judicial, o que não se apresenta na hipótese. A análise dos autos demonstra que o acordo examinou de forma adequada a matéria, restando consignado que a parte recorrente, abro aspas, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, venha a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de assim viabilizar um indevido reexame da causa, fecho aspas, o que não merece prosperar conforme precedentes desta Corte. Assim, são manifestamente incabíveis os embargos quando veiculam apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência. Conforme já assinalado no acórdão, ora questionado, a controvérsia destes autos já foi satisfatoriamente dirimida quando da apreciação do pedido de extradição e dos anteriores embargos, não havendo vício a ser sanado, uma vez que as decisões proferidas encontram-se de acordo com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, extrai-se do voto condutor do acórdão embargado que o exame dos autos evidencia que o acórdão embargado apreciou de modo inteiramente adequado as questões cuja análise apresentava-se cabível, não havendo, por isso mesmo, qualquer vício a corrigir, mesmo porque os fundamentos em que se apoiou o julgado objeto do presente recurso revelavam-se plenamente suficientes para desautorizar a pretensão jurídica deduzida pela parte embargante. Vale destacar, por relevante, nesse mesmo sentido, fragmento do parecer oferecido pela douta Procuradoria-Geral da República, que a seguir reproduzo, folhas 563 e 564. De igual modo, há de se reconhecer que não houve omissão em relação ao suposto grave estado de saúde do embargante, uma vez que a matéria foi expressamente analisada, consoante a seguir transcrito, folha 539, volume 3. Cumpre ter presente, de outro lado, a respeito do alegado grave estado de saúde, do ora extraditando, o correto pronunciamento emanado da douta Procuradoria-Geral da República, folha 368, que acolho integralmente. Dentre as situações excepcionais, inclui-se a precariedade do estado de saúde do extraditando, o que deve ser comprovado pela defesa. No presente caso, isso não ocorreu. Ademais, conforme consta as folhas 344 verso e 345, após ser submetido a um exame de cateterismo, no qual foram afastadas lesões coronarianas graves, o extraditando recebeu alta hospitalar com mudanças em suas medicações de rotina e atualmente encontra-se em bom estado de saúde, sem queixas e com acompanhamento da equipe de enfermagem do Serviço de Saúde. Inexistentes, portanto, óbice ao deferimento do pedido de extradição. Por fim, a norma do artigo 96.2 da Lei 13.445 de 2017 condiciona a entrega do extraditando à assunção, pelo Estado requerente, do compromisso de computar o tempo de prisão que, no Brasil, foi imposta por força da extradição. No caso, consta no acórdão que a extradição do embargante encontra-se condicionada à detração da pena, considerando, para tanto, o período de prisão cautelar a que o ora extraditando esteve sujeito em nosso país, unicamente para efeito deste processo extradicional, excluído desse cômputo, em consequência, o período em que ele ficou preso por outros crimes eventualmente cometidos no Brasil. Folha 548, volume 3. O embargante, por outro lado, sustenta a ocorrência de omissão relacionada ao tempo de prisão cumprida na Itália e não no Brasil, o que foge à esfera de competência da jurisdição brasileira, uma vez que o acompanhamento da execução da pena imposta ao embargante pelo Estado requerente compete a este. Desse modo, há de se reconhecer que não houve omissão no ponto por ausência de competência da jurisdição brasileira para manifestar-se acerca da decretação do tempo de prisão cumprida pelo embargante no Estado requerente. Sendo assim, considerando o caráter infringente de que se reveste este recurso,
que visa a um indevido reexame da causa e tendo em vista também a inocorrência dos pressupostos legais de embargabilidade, Código de Processo Penal, artigo 619, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 337, rejeito estes embargos de declaração. Como se vê, fica evidente que os recursos interpostos pelo embargante possuem natureza meramente procrastinatória, o que, na verdade, busca impedir o trânsito em julgado da extradição e o seu eventual retorno ao país requerente. Esse é o entendimento deste Supremo Tribunal Federal nestas hipóteses. Destaco nesse sentido, entre outros, os seguintes julgados: processual penal, embargos de declaração, nos embargos de declaração no agravo regimental, no agravo de instrumento, embargos manifestamente protelatórios, ausência de omissão, obscuridade ou contradição, uso abusivo dos embargos de declaração, possibilidade de imediato cumprimento da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, embargos declaratórios rejeitados, determinação de baixa imediata dos autos. 1. Ausência de pressupostos para oposição de embargos de declaração, inexistência de contradição, omissão, obscuridade no acordo embargado. 2. Todos os recursos interpostos pelo embargante possuem natureza meramente procrastinatória, sem qualquer conteúdo jurídico que viabilize o seu conhecimento, quanto mais o seu provimento. Tenta-se, na verdade, a todo custo, impedir o trânsito em julgado da condenação, com manobras processuais inadmissíveis e repudiáveis pelo nosso sistema processual constitucional penal. 3. A utilização de embargos de declaração com finalidade meramente protelatória autoriza de imediato o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes: embargos declaratórios rejeitados com determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão. AI 715/215, São Paulo, primeira turma, relator ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário de 14 de novembro de 2011. Embargos de declaração. Nos embargos de declaração em agravo interno, em ação rescisória, cabimento, ausência de requerimento, de requisitos de embargabilidade, recurso protelatório, interposição de embargos visando a rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pelo plenário, impossibilidade, precedentes, certificação do trânsito em julgado, precedentes, embargos não conhecidos, embargos de declaração no agravo regimental, em ação rescisória, 1945, São Paulo, pleno, relator ministro Gilmar Mendes, publicado no Diário de 8 de junho de 2018. Embargos de declaração na decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, matéria criminal, inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no aresto questionado, recurso legitimamente decidido nos exatos termos da jurisprudência da Corte, prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que pode ser arguída e reconhecida a qualquer tempo, CPP artigo 61, não ocorrência, coisa julgada aperfeiçoada em momento anterior à sua consumação. Decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem mantida por esta Corte, não obsta a formação da coisa julgada. Precedente de ambas as turmas, recurso manifestamente protelatório, não conhecimento dos embargos. Precedentes: certificação do trânsito em julgado do aresto embargado, baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade. A prescrição em direito penal em qualquer de suas modalidades é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser arguída e reconhecida a qualquer tempo. Artigo 61 do CPP. A jurisprudência contemporânea do Supremo Tribunal Federal tem acolhido a tese de que recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada. HC 86.125, São Paulo, segunda turma, relatora ministra Helen Grace, publicada no Diário de 2 de novembro de 2005. Diante desse entendimento, o trânsito em julgado da condenação do agravante se aperfeiçoou em momento anterior à data limite para a consumação da prescrição da pretensão punitiva considerada a pena em concreto aplicada. Pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido nos termos da jurisprudência da Corte. Essa circunstância revela a intenção de se obstar o trânsito em julgado da condenação e assim postergar o quanto possível a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite determinação de baixa dos autos imediatamente da publicação de seus julgados,
seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer. Não conhecimento dos embargos de declaração. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo 1.098.086 DF, segunda turma, relator ministro Dias Toffoli, publicado no Diário de 6 de setembro de 2018. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, por reconhecer seu caráter meramente protelatório. Determino, por conseguinte, seja certificado o trânsito em julgado deste e o imediato cumprimento da extradição, independentemente da publicação do acordo. É como voto. Obrigado, ministro Nunes Marques. Como voto, ministro Edson Fachin. Senhor presidente, Sua Excelência, o eminente ministro relator, traduz em seu voto precisamente a percepção que também infiro das circunstâncias presentes nos autos e, por isso, acompanho integralmente o eminente ministro Nunes Marques. É como voto, senhor presidente. Como vota o ministro... Desculpe, a ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os senhores ministros, o senhor subprocurador-geral da República, o senhor advogado, doutor Álvaro. Também eu acompanho integralmente o ministro relator no sentido de ausência de condições de embargabilidade e, portanto, baixa imediata com a entrega do extraditando. Obrigado, ministra Carmen Lúcia. Como vota o ministro Ricardo Lewandowski? Presidente, nós julgamos o caso por unanimidade de votos. Penso que o acórdão embargado está completo, sem qualquer vício. Acompanho integralmente o relator, senhor presidente. Eminente ministro Ricardo Lewandowski também acompanha o relator, eu também. E Sua Excelência, o ministro relator, não conhece dos embargos e propõe a imediata execução do acordo, considerando, portanto, o trânsito em julgado. Portanto, é essa a proclamação. Assim. Senhores ministros, estamos chegando ao final da nossa sessão de hoje e também da última sessão da nossa segunda turma neste semestre. Eu fiz, então, estou fazendo distribuir, como determina, inclusive, o regimento, eu estou fazendo distribuir a nossa estatística dos processos julgados neste primeiro semestre de 2021. Nas sessões presenciais, nós tivemos 43 julgamentos, nas sessões virtuais, 2.469, e o total, portanto, de 2.512 processos julgados no mérito, questões de ordens, medidas cautelares e referendos. Esse é o número geral que se pode apresentar. Nós tivemos 20 sessões ordinárias e uma média de processos por sessão de 2 processos, HCs e RHCs julgados 17, HCs e RHCs concedidos 12, portanto, um índice de 70%. Nas sessões virtuais, número de processos julgados 2.469, média de processos por sessão 118, total de HCs e RHCs julgados 835, total de HCs ou RHCs concedidos 71, portanto, um percentual de concessão de 8,50. Senhores ministros, a data de hoje marca o encerramento de minha presidência nesta
segunda turma do Supremo Tribunal Federal, iniciada em 3 de agosto de 2020. Este mandato foi exercido durante verdadeiro período de exceção, que, superado com árdua resiliência, sedimenta a estabilidade desta turma como consistente instância judiciária de proteção dos direitos fundamentais. Ainda hoje, o ministro Cássio, a ministra Carmen e eu conversávamos, nós nos fazemos presentes nesta sessão, e era como se reaprendêssemos a caminhar fisicamente pelo tribunal. No início da sessão, discutimos, inclusive, as posições das cadeiras e tudo o mais, tantas as peculiaridades deste momento tão singular. E quando voltamos à nossa sala interna, nos surpreendeu a presença dos servidores e do tradicional lanche, e é como se, de fato, fantasmas estivessem visitando a casa. É uma nova... Voltando de uma longa viagem, não é, presidente? Voltando de uma longa viagem, não é? De fato, é um momento muito singular, e oxalá nós todos formulamos votos de que a vida esteja voltando ao normal. Graças ao extraordinário empenho dos ministros deste colegiado e dos servidores da Casa, a prestação jurisdicional do órgão fracionário ampliou-se mesmo nos períodos de maiores restrições sanitárias impostas pela pandemia do novo coronavírus. E isto precisa ser devidamente registrado, e acredito que falo em nome de todos os colegas. O exercício permanente do compromisso de justiça e do espírito de colegialidade interna traduziu-se na maior produção histórica anual deste órgão fracionário. Ao total, durante esse período foram realizadas, como eu já disse, 77 sessões ordinárias de julgamento, sendo 35 delas realizadas por videoconferência. Conjuntamente, nos ambientes virtual e telepresencial, foram apreciados nada menos do que 5.355 processos. Esse quantitativo expressivo aclara o singular papel deste colegiado na revisão de ilegalidades e inconstitucionalidades em decisões das instâncias inferiores. Não há qualquer desacerto em afiançar que esta segunda turma tem operado como real guia da interpretação da Constituição, sobretudo no que atine à legislação penal e processual penal em respeito ao compromisso de primazia das garantias individuais. Durante os 2 últimos semestres, somente nas sessões por videoconferência foram apreciados 40 habeas corpus e recursos em habeas corpus. O índice de HCs e RHCs concedido foi de 55%. Tal repositório de decisões demonstra que o colegiado tem sido altivo na revisão do juízo de culpabilidade formado em ações de investigações penais e também na revisão de dosimetrias das penas, priorizando a realização da justiça material à exortação dos enunciados evasivos de jurisprudência defensiva, que na prática de muitos tribunais, por vezes, se confunde com negativa de jurisdição. Diversos são os exemplos de precedentes, inclusive simulados, que esta turma constantemente constata desrespeitados pelos tribunais aquá e que são corrigidos em sede de habeas corpus. A aplicação do princípio da insignificância, inconstitucionalidade de vedação à substituição por pena restritiva de direitos, fixação de regime inicial mais gravoso sem fundamentação concreta. Os enunciados das súmulas 718 e 719 do STF são frequentemente ressaltados como fundamentos para alterações de decisões tomadas por tribunais de segundo grau. Além do expressivo número de processos julgados em ambiente virtual, esta segunda turma procurou manter a periodicidade semanal das sessões ordinárias por videoconferência.
videoconferências, em homenagem à advocacia e ao espírito de dialética que é não apenas salutar, mas vital para o funcionamento de qualquer órgão judicial colegiado. Se é certo que não há justiça onde há morosidade, parece igualmente plausível que só há jurisdição plena onde há o confronto respeitoso de ideias, o dialogar de juízes e, sobretudo, a exposição à crítica, sobretudo, a exposição à crítica pública. Reputo ainda indispensável, senhores ministros, registrar que no curso desta presidência tive a honra de testemunhar o momento histórico de despedida do nosso sempre decano, ministro José Celso de Mello Filho, após 31 anos de incondicional dedicação e sacerdócio a uma das cadeiras desta turma e a dedicação não só a esta turma, mas também ao colegiado pleno, a esta instituição do Supremo Tribunal Federal. O brilhantismo do eminente decano, que nos inspira saudosa lembrança, clamará sempre entre nós o dever de honrar o compromisso indelével de um legado de ricas e históricas contribuições. Todos nós saberíamos, se perguntados, enunciar as clássicas decisões, muitas das clássicas decisões do ministro Celso de Mello e do seu legado marcante nesta corte. Legado esse que foi frutificado no presente colegiado por um homem de incansável dedicação do seu excepcional saber jurídico à proteção do Estado de Direito. A chegada do eminente ministro Nunes Marques foi ainda feliz destaque desse período, que certamente se desdobrará em uma presidência firme e lastreada nas mais altas virtudes de um juiz constitucional cuja trajetória estamos tendo o privilégio de testemunhar. Registro que nós hoje vamos aclamar o ministro Nunes Marques como o novo presidente da turma para o próximo período. Por fim, queria agradecer efusivamente à ministra Carmen Lúcia, ao ministro Lewandowski, ao ministro Fachin e ao ministro Nunes Marques, aos senhores subprocuradores gerais que atuaram nesta turma, hoje representado pelo Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelas contribuições que deram para que os desafios institucionais e pessoais de um período tão doloroso frutificassem no triunfo de promoção de justiça em nosso país. Espero que esse período de coordenação exercido por mim, de alguma maneira, possa simbolizar a força das nossas instituições. Tenho dito, como sabem, que a Constituição Federal de 88 nos concedeu até aqui o mais longo período de estabilidade democrática da nossa República. A vitalidade dessa ordem constitucional, porém, depende cada vez mais da reafirmação incondicional dos direitos fundamentais que iluminam a jurisprudência deste colegiado, que tem a honra de integrar na companhia dos eminentes pares. Para finalizar, e finalizar mesmo, senhores ministros, invoco as palavras do autor russo Alexander Solzhenitsyn, preso político do regime soviético, que em sua literatura denunciava casos marcantes do autoritarismo que, infelizmente, encontram paralelos em nosso sistema de justiça. Como dito pelo referido autor Solzhenitsyn, a violência não vive sozinha e nem é capaz de viver sozinha. Ela depende para sua própria existência da mentira. Se no seu nascedor a violência atua de forma escancarada e com orgulho, fato é que ela não conseguirá existir por muito tempo sem descer para uma névoa de mentiras, de falsidade e de manipulação. Por isso,
qualquer homem que em tempos aclamou a violência como seu método só conseguiu suceder escolhendo a mentira e a falsidade como seu princípio. O legado deixado por esta turma em julgados recentes é o de afirmação do dever do Poder Judiciário brasileiro. A violência pode até conseguir existir. Ela pode até reinar soberana à luz das sombras. Mas nunca, absolutamente nunca, ela viverá ou resistirá à força da justiça, como este colegiado está a mostrar. Os meus agradecimentos a todos os ministros, a senhora ministra Carmen Lúcia e a todos os ministros que compõem este egrégio colegiado. Senhor presidente. Por favor. Com a palavra, ministra Carmen Lúcia. Eu acho que o ministro Lewandowski. Por favor. Bom, senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e não faço como decano desta segunda turma, mas expresso uma opinião pessoal e, quiçá, é a mesma opinião que os colegas compartilham comigo, no sentido de cumprimentá-lo pela profícua presidência desta segunda turma, que se iniciou no dia 3 de agosto de 2020. Não obstante o período excepcional que vivemos no Brasil e no mundo, em que nós tivemos que reaprender as coisas mais básicas, inclusive o relacionamento que temos com as demais pessoas, mudar os nossos hábitos, esta segunda turma, sob a gestão de Vossa Excelência, cumpriu o dever de prestar uma jurisdição tempestiva e eficiente, sem qualquer prejuízo para os nossos jurisdicionados. A presidência de Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, foi marcada, e todos, tenho certeza, concordam com isso, foi marcada pela objetividade, pela lhaneza no trato, não apenas com seus colegas, mas também com os representantes do Ministério Público, com os advogados e com os servidores. E Vossa Excelência soube administrar com sabedoria as naturais divergências que ocorrem num colegiado deste nível que busca dar concreção ao ideal de justiça. Eu tenho certeza, senhor presidente, que todos nós crescemos pessoalmente, nos engrandecemos nesse embate de pontos de vista que Vossa Excelência tão bem coordenou ao longo dos últimos 12 meses. Tenho certeza, não há dúvida nenhuma, que Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, é um dos grandes quadros da magistratura brasileira. Tenha muito sucesso, muita sorte, como sempre teve, daqui por diante. Nós lhe auguramos, enfim, muito sucesso na sua vida profissional e pessoal. Muito obrigado pelos esforços que despendeu ao longo deste ano que nos coordenou. Muito obrigado. Ministra Carmen, por favor. Presidente, acho que nem precisaria muito de falar, uma vez que o ministro Lewandowski, como decano da turma, já se pronunciou e falou exatamente o que representa, pelo menos da minha parte, aquilo que ele sempre faz, que é conseguir expressar, ministro Lewandowski, o que a gente está sentindo. Mas, como estou presente, não queria deixar de fazer um agradecimento também pela presidência de Vossa Excelência, pela tão profícua gestão que trouxe até aqui, com os números esclarecedores que falam por si. Também não queria deixar de manifestar, mais uma vez, o apreço, acho que de todos nós, como Vossa Excelência acaba de dizer, pela presença do ministro Celso de Mello, que permanecerá sempre como uma lição para todos nós, como alguém que realmente mostra que a pessoa pode passar para a sua aposentadoria, mas permanece nas lições que fica, nos votos que deixa, que Vossa Excelência, como amigo pessoal do ministro Celso, como alguém que esteve com ele em todos os momentos de que sou testemunha, tem sido sempre alguém que repercute e reverbera tudo que foi feito para que as palavras do ministro Celso e as lições permaneçam. Também não posso deixar de registrar, a primeira vez que estou presente, com o ministro Nunes Marques,
que chega e que agora vai assumir a presidência, mas que trilha, mais uma vez também, com todos os outros, este trabalho que é colegiado, que é uma coordenação, como o ministro Lewandowski acaba de dizer, na presença do ministro Fachin, que é sempre um trabalhador incansável. Fico impressionada com as 24 horas do ministro Fachin que se multiplicam. Eu ainda não aprendi essa multiplicação. Tal o trabalho que ele realiza, os votos que traz. E o ministro Lewandowski como decano, e, no meu caso, como um professor desde sempre, desde as arcadas da São Francisco, continua ensinando muito. Agradeço também, em meu nome, a Procuradoria-Geral da República, que aqui tem comparecido durante todo esse tempo pelos seus subprocuradores gerais, e, de uma forma muito especial, ministro Gilmar, eu quero agradecer não apenas Vossa Excelência, mas toda a equipe que Vossa Excelência estabeleceu, que tem na presença semanal da doutora Maria Clara, um trabalho que mostra um cartão de visita do que é o servidor do Supremo e que muitas vezes não aparece com a devida ênfase. Então, agradeço a todos. Este foi um período mais difícil, mas nós fomos capazes, acho que, de, coordenados por Vossa Excelência, darmos uma resposta pronta aos desafios e aos aprendizados que ficarão daqui para frente, porque hoje estamos, na maioria dos ministros dessa turma presentes, mas claro que as coisas não passarão rapidissimamente no mês de agosto. Haverá ainda um tempo de decantação de tudo que foi ensinado e aprendido com essa melancólica, amargurada pandemia. Muito obrigada a Vossa Excelência, como coordenador, como presidente, principalmente como um brasileiro que sabe honrar suas ideias e as instituições brasileiras. Muito obrigada. Obrigado, ministra. O ministro... Senhor presidente, nos marca. Apenas um registro muito rapidamente. Quero endossar todas as palavras já proferidas pelos meus colegas e registrar também que a presidência de Vossa Excelência atravessou não só um período mais difícil, talvez, da história do Brasil, mas também do Poder Judiciário Nacional. Então, queria parabenizar Vossa Excelência pela versatilidade da gestão, né, pelo enfrentamento dessa dificuldade, a criatividade para se desvencilhar de toda a dificuldade e, nesse enfrentamento, além de superar essas dificuldades, superar os números anteriores. É difícil enfrentar a dificuldade e ainda crescer nessa produtividade dentro do Supremo Tribunal Federal nessa segunda turma, devolvendo para o jurisdicionado uma prestação jurisdicional mais célere, né? E registro também que, em que pese essa celeridade que foi empreendida por Vossa Excelência, não perder também um olhar humano, né, de humanização das decisões, sempre trazendo um novo olhar, luzes aos nossos julgados, né? E estender também os parabéns a toda a segunda turma, na pessoa da doutora Maria Clara, que sempre nos acompanha. Então, parabéns, presidente, pela gestão. Muito obrigado aos ministros. Senhor presidente. Por favor, ministro Edson Fachin. Senhor presidente, eminente ministra Carmen Lúcia, eminentes pares, senhor Luiz Augusto Santos Lima, senhor Procurador-Geral da República, doutora Maria Clara, que secretariando essa segunda turma presentifica todo o corpo de técnicos e servidores que prestam um laborioso e imprescindível trabalho ao funcionamento deste órgão fracionário do Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, peço também licença para subscrever os cumprimentos que a Vossa Excelência foram dirigidos ao encerramento desta jornada frente à presidência da segunda turma e quero realçar que aqui ombreamos discussões relevantes, quer matizadas pelas nossas perspectivas acadêmicas, quer pelas visões eventualmente consentâneas ou distintas que tivemos diante de casos concretos. O dissenso é fundamental no colegiado, jamais a discórdia. Por isso, como se escreve a partir dessa de Queiroz, a cordialidade é também uma vítima teologal. Vossa Excelência jamais se furtou ao diálogo.
Vossa Excelência jamais regateou tempo para dialogar e para debater. Além disso, Vossa Excelência é uma pessoa de frontalidades genuínas, o que traça uma virtude importante, não apenas no exercício da presidência dessa turma, mas também como acadêmico, como professor e como magistrado que integra este Supremo Tribunal Federal. Portanto, cumprimento Vossa Excelência, nós que já nos conhecíamos da vida acadêmica e agora, nesses últimos 6 anos, estamos na bancada do Supremo Tribunal Federal, aqui estamos juntos, ora votando no mesmo sentido, ora em sentido diverso, mas na mesma direção. Na mesma direção que é a prestação jurisdicional nos termos da legalidade constitucional. E é por isso que eu cumprimento Vossa Excelência, subscrevendo as palavras que me antecederam e também desejando a Vossa Excelência todo o bem e tudo de bom que a vida pode propiciar, especialmente num tempo difícil, volátil, incerto e ambíguo como esse que vivenciamos nesta pandemia que enluta o Brasil e nas circunstâncias que preocupam e alertam a democracia brasileira. Vossa Excelência nunca titubeou em subscrever esses alertas, no que também nós nos irmanamos. A democracia é uma conquista e exige vigília. E Vossa Excelência é um homem interveniente no seu tempo. Meus cumprimentos e meus parabéns. Obrigado. O doutor Luiz Augusto, por favor. Senhor ministro Gilmar Mendes, eu também, em nome do Ministério Público, quero expressar os meus cumprimentos à Vossa Excelência, já me aliando aos cumprimentos externados e os motivos todos expostos pelos Suas Excelências anteriormente, parabenizar realmente um período difícil, que ainda vamos extrair muitas lições do que se passou nesses últimos 2 anos. Quero também, nessa oportunidade, já cumprimentar o ministro Nunes Marques pela ascensão ao novo período de presidência dessa turma. Quero dizer que o Ministério Público e em minha pessoa, pela experiência de ter iniciado a minha atuação junto ao Supremo nesta turma, sempre muito bem acolhidos. Todos os subprocuradores são unânimes em serem muito bem acolhidos por Vossas Excelências e o staff aí, para a doutora Maria Clara, que sempre nos dá toda a ajuda que sempre nos temos necessário. Eu, em particular, quero agradecer. Mais uma vez, parabenizo a todos os ministros. Foi realmente um período em que não precisamos aqui me alongar, nem vou ficar dizendo que todos nós já sabemos desse período de pandemia e que espero que tenhamos já na próxima sessão a possibilidade de nos encontrar pessoalmente, voltando ao normal. Muito bem, ministro, muito bem, ministro Nunes Marques, meus parabéns a todos e fico aqui meus cumprimentos. Senhores ministros, gostaria de agradecer as palavras de todos aqueles que se pronunciaram, ministro Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Nunes Marques, ministro Edson Fachin e do doutor subprocurador-geral, doutor Luiz Augusto Santos Lima. E quero dizer que os êxitos que tivemos certamente estão associados a esse espírito de cooperação. E é fundamental também, como já foi ressaltado aqui, que nós reconheçamos o trabalho dos servidores. Nesse sentido, devo dizer da imprescindibilidade do desempenho excepcional do trabalho da nossa secretária, doutora Maria Clara, que facilitou enormemente a coordenação desses trabalhos. Muitas vezes, como todos sabem, nós vivenciamos as vicissitudes ou os percalços tecnológicos. Ainda hoje tivemos esse tipo de
situação, mas tudo foi sempre superado em prol do bem comum, da produção e da prestação da nossa atividade jurisdicional. Quero, portanto, fazer esse registro na pessoa da doutora Maria Clara, agradecer a todos os servidores do Supremo Tribunal Federal por esse excepcional desempenho que todos viram e que foi fundamental no trabalho desta turma, que, como já foi ressaltado, foi um trabalho bastante árduo, bastante difícil. E, diga-se de passagem, nós, como eu destaquei também na minha fala agora final, nós não deixamos de manter a periodicidade das sessões e sempre tivemos processos, e muitas vezes processos relevantes para serem objeto de consideração e de decisão. Estou desejando que todos tenham um profícuo período reparador período de descanso e proclamo, como nos termos regimentais, o ministro Nunes Marques como novo presidente da turma para o próximo semestre, a partir do próximo para o próximo ano. Quer dizer, ano a começar a partir de agosto. Estava aguardando apenas agosto. Mas, presidente, eu quero primeiro agradecer a Deus por todas as dádivas que me tem concedido na minha vida, né? E depois a confiança de Vossas Excelências. E conto com a colaboração de todos, né? Todos os colegas, todos os servidores da segunda turma, para continuarmos, né, nessa empreitada, enfrentando os desafios e tentando dar uma resposta à altura da expectativa do nosso jurisdicionado, né? Uma prestação jurisdicional célere e justa, como sempre foi feita pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, cumpridos todos os ritos regimentais, deixando os nossos mais profundos agradecimentos a todos e formulando votos de um período de descanso de fato reparador, eu declaro, senhores ministros, encerrada esta sessão, que é também, então, a última sessão da turma neste semestre. Muito obrigado a todos.